Afinal, qual é a filosofia implícita nos filmes Mad Max? Enfim, se você não me conhece, sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. E se você gosta, como eu, de Mad Max e filosofia, pode ficar até o final que esse vídeo foi feito especialmente para você. E a gente vai falar exatamente de algo que quase ninguém percebeu. Quase ninguém percebeu. Tem muita gente que fala sobre a mensagem pós-apocalíptica do filme. Já vi que tem vídeos aqui no YouTube que falam até de uma mensagem bíblica do Mad Max. Mas, na verdade, tem uma tese realmente implícita no filme Mad Max que é muito interessante, e que vários filósofos trouxe aqui até 2 livros pra gente falar um pouco, daqui a pouquinho, de uma mensagem que realmente está ali implícita em todos os filmes do Mad Max. E há uma mudança na saga, em toda a saga, que você, que é fã, precisa notar. E é muito interessante, faz a gente ter uma visão muito melhor do filme. Então, para início de conversa, eu já te convido, então, a ter um olho aberto, um coração aberto aqui. Mas claro que para início de conversa, a gente precisa falar rapidamente sobre a saga, se você ainda não conhece. Porque tem muita gente que começou a ver essa saga pelo filme Furiosa, que acabou de ser lançado agora, em 2024. Mas não é por aí. A Furiosa, uma saga Mad Max, é o filme lançado, é o último filme, o último assim, né? O último a ser lançado de 5 filmes. Sim, nós temos outros tantos filmes do Mad Max que foram lançados, que compõem a antologia Mad Max, teve seu primeiro filme lançado em 1979, ali com o primeiro filme Mad Max, né? Ele tinha ai meu Deus, o Mel Gibson, quase me fugiu o nome aqui do Mel Gibson. O Mel Gibson estrelando ali o papel do Max, né? Do Max como personagem principal. E ali no primeiro filme você já tinha mais ou menos o cenário que vai se estender por todos os filmes, no cenário pós-apocalíptico ali, né? Um cenário meio que pós-guerra, né? Quase que um pós-fim do mundo ali. E depois a gente vai falar um pouco mais disso. Logo na sequência, a gente tem um segundo filme lançado 2 anos depois, que seria o Mad Max 2, né? O Road Warrior, que no Brasil foi A Caçada Continua, acho que traduziram assim o filme, que para mim talvez seja um dos melhores, né? Ou o segundo melhor. Se você, por exemplo, viu aquele recente com a Charlize Theron, você vai gostar muito desse filme 2. Eu recomendo você ver esse de 81, que vale muito a pena. É mesma estética, um caminhão seguindo, com gasolina. Mas você não precisa ver nenhum deles, que eles não têm tanta relação assim. Você pode ver separado, que dá para entender tranquilamente. Logo na sequência, 85, a gente tem outro também que é muito conhecido, porque aí você tem o Mel Gibson com a Tina Turner, e aí você tem 2 grandes personagens da cultura pop, né? E aí vai ser o Mad Max Beyond Thunderdome, né? Aí no Brasil foi. Como é que foi traduzido, meu Deus? Além da Cúpula do Trovão. Esse foi o nome. Foi lançado em 85. E aí depois a gente tem 30 anos depois, né, em 2015, esse filme que talvez relançou para muitos jovens a saga Mad Max, né? A Estrada da Fúria, né? O Fury Road, com a Charlize Theron e o Tom Hardy, aí que realmente colocou a saga Mad Max novamente aí na prateleira, e a gente tem em 2024 a Furiosa, a saga Mad Max voltando aí com tudo. Mas se você está falando de cinema, esse filme tem mensagem filosófica, tem uma filosofia implícita? Tem. Tem, e para muito além daquilo que normalmente as pessoas dizem. Por quê? Porque algumas mensagens, elas são muito evidentes ao longo do filme. Mas tem uma que eu vou deixar pro final, que é realmente especial. Eu vou mencionar então 3 mensagens aqui, 2 mais rápidas, 3 potências filosóficas, 3 teorias filosóficas implícitas, mas a última eu acho que é a mais interessante de todas. Então vamos lá analisar essas 3 teorias filosóficas, ou essas 3 questões filosóficas implícitas no filme. Então vamos lá. Para início de conversa, eu queria dizer também, para início não, já para meados de conversa, que o filme Mad Max, a saga, ela foi feita, a primeira ali na década de 70 e 80, então a gente estava na Guerra Fria, e isso é interessante. E, obviamente, depois de 2015, a gente já tem o fim da Guerra Fria, então são contextos diferentes, e isso a gente vai notar. E a gente já começa notando isso, ou seja, a gente tem o primeiro em 79 e o quarto filme a ser lançado em 2015, né? E hoje, agora, um 2024. Então, são um espaço temporal muito grande. Então, a primeira coisa que a gente nota, por exemplo, no Furiosa, tanto no Furiosa quanto na Estrada da Fúria, é a questão, por exemplo, de gênero.
é a questão de gênero. Se nos primeiros filmes você tinha o Max como personagem principal, o homem ali, como já era típico dos filmes de ação, né? O homem fazendo tudo e tudo mais, você vai ter agora nos dois filmes mais recentes a Furiosa como uma personagem, se não a grande heroína, pelo menos ela dividindo com o Max esse papel de heroína. Então você não tem mais a figura do homem como o salvador da pátria. Não, na verdade, não tem nem pátria aqui, né? Mas eu tenho a figura do homem como um herói. Então você já tem aí uma questão implícita da nossa época, né? Da nossa época aqui dos anos 2000, muito presente, que é a questão de gênero. Veja então que essa ideia da mulher indefesa que é salva por um homem, que é típica dos primeiros filmes, já não está mais presente agora. E isso fica evidente, sobretudo no Fury Road, que eu acho que ali é Charlize Theron, eu tenho uma paixão enorme pela atuação da Charlize Theron, fica realmente ali bem evidente, que ela dá um banho de atuação e fica realmente ali bem evidente essa questão de gênero, sobre a força do papel feminino e tudo mais. Então isso marca uma questão. Mas para mim não é a questão principal do filme. Sei que teve várias pessoas, vários críticos de cinema que mencionaram esse tema, da importância do filme para marcar uma época, marcar as discussões de gênero. Acho interessante, acho que ocupa um papel, mas eu acho que não é esse a grande teoria filosófica presente ali no filme, né? Para mim, pelo menos. Eu sei que é muito importante, mas para mim não é esse o tom. Então, se a gente pegar a saga Mad Max, você vai ter essa questão de gênero presente nos dois últimos, mas nos três primeiros você não vai ter essa questão. Combinado? Óbvio, né? Porque na década de 70 isso ainda estava engateando. A discussão de gênero no final de 70, começo de 80, se comparada a hoje, ainda estava nos seus momentos iniciais. Tem uma outra discussão que eu acho essa bem interessante para a gente notar a mudança, que vamos lá, que é essa da seguinte. Se você pegar sobretudo o filme, no primeiro filme e no segundo, o que nós temos? E essa imagem representa bastante. No primeiro filme e no segundo, nós temos que o petróleo era o mundo pós-apocalíptico, e aí eu vou ter que dizer para vocês por quê. Porque nós estamos na Guerra Fria, em 79 e 81. E aí você tinha ali aquela grande Guerra Fria, que todo mundo com medo de uma guerra nuclear, e o cenário do filme se acontece nisso, como se tivesse uma guerra nuclear e o mundo tivesse acabado. E aí, quem tivesse petróleo, gasolina, se daria muito bem, muito bem. Então, toda a guerra do filme, as gangues e tudo mais, elas lutam e disputam por gasolina. E aqui vale lembrar, quem gosta de geografia, que durante a década de 70 e 80, nós tivemos a crise da gasolina, do petróleo, que, enfim, né, afetou o mundo inteiro, né, no Iraque, no Irã, e isso afetou o preço da gasolina. Enfim, teve uma crise econômica por conta disso. Então, o petróleo ali vai ser um elemento de símbolo de riqueza, né, de símbolo de disputa entre as facções do Mad Max. E isso vai estar presente nos primeiros filmes. Então é muito interessante. Aqui tem uma passagem do filme 2, que é o Max saindo com galões de petróleo ali, para. Enfim, não vou contar aqui, não vou dar spoiler do filme, mas ele sai ali e tem toda a cena que se dá ali um pouco de como acontece também no filme da Furiosa, né? De levando ali petróleo de um lado para o outro, levando gasolina, né? E aí a gente tem já nos anos 2000 uma leve mudança. Se o petróleo, a gasolina era o elemento principal da década de 70 e 80, o petróleo, nós temos que nos filmes posteriores, sobretudo no filme da Charlize Theron, na saga, na Fury Road, né? Na Estrada da Fúria, nós temos que a água vai ser um elemento muito importante, né? Então veja, não é mais o petróleo, até porque a gente já está num movimento de diminuir o uso de petróleo, carros elétricos, enfim, a gente já está nessa coisa de que, olha, não é o petróleo que é importante, a gente está em busca da água. Se o mundo acabar, a gente consegue viver ou se adaptar sem petróleo, mas a água aqui vai ser o elemento importante. Então veja, além da questão de gênero, a gente tem a questão ambiental no filme, que é muito marcante. Ou seja, se o mundo estiver aqui num cenário de catástrofe, pós-apocalíptico, né, pós-guerra, enfim, não é mais o petróleo que vai ser uma moeda ali importante, mas a causa ambiental. Você tem a questão das sementes nos filmes da Furiosa e tudo mais. Então veja que a questão da vida, não mais do petróleo, não é o petróleo que movimenta mais a vida, e sim a água, né, os recursos hídricos. Olha como que a nossa visão da década de 70, 80 para 2020, 2010, 2020 muda e mudou bastante. Mudou bastante. Então a gente tem mais olhares, um olhar mais aguçado, inclusive no cinema, óbvio, o cinema reflete isso, para a questão hídrica. Hoje isso é um problema e a gente lança olhar isso.
Mas confesso que não é isso também, não é a questão ambiental, a filosofia ambiental aqui que a gente pode olhar, que para mim é mais interessante. Vejo que é interessante notar essa mudança, mas volto a falar, ela não está presente em todos os filmes. Então, como eu disse, nos primeiros tinha a questão do petróleo, nesses dois últimos tem a questão da água, mas tem uma questão que está presente em todos os filmes, e eu acho que essa sim é a teoria, a filosofia Mad Max, né? E aqui eu acho que vocês precisam. Vamos ver se vocês concordam comigo ou não. Que é a ideia do fim do mundo. A ideia de que o mundo vai acabar numa catástrofe, ah, enfim, por meio de guerras. Nós entraremos em guerra, seja ela por questões de uma guerra atômica ou não, isso aí é secundário. Mas aí eu trago o Frederick Jameson, o Jameson aqui, para a gente refletir uma coisa, para a gente refletir sobre o fim do mundo, que é esse cenário que Mad Max traz pra gente, esse cenário pós-apocalíptico. O que nós vamos fazer no cenário pós-apocalíptico? O Frederick Jameson, para quem não conhece, ele ainda tá vivo, ele é simpático senhor, velhinho aí, gordinho, e ele é um teórico marxista, né, um teórico, um crítico literário marxista, e ele tem uma frase que eu acho sensacional. Muitos, inclusive, atribuem essa frase ao Slavoj Zizek, mas a frase é do Frederick Jameson, que é a seguinte: é mais fácil imaginar, ela está em inglês, né? Mas a frase é mais fácil imaginar o fim do mundo que imaginar o fim do capitalismo. E isso aqui eu acho muito interessante. Embora o Jameson e inclusive o Slavoj Zizek sejam teóricos marxistas, eu acho que essa frase ela merece uma análise melhor, para além do marxismo, inclusive. E aqui eu chamo vocês para pensar no seguinte: veja, nós conseguimos facilmente imaginar, desde a década de 70, 80, o fim do mundo por conta de guerras nucleares. Nós conseguimos hoje imaginar o fim dos recursos naturais. Nós sabemos que o nosso planeta ele é limitado, ele tem recursos limitados. Nós sabemos que as questões climáticas batem a porta, isso vai gerar catástrofe, já gera hoje, gerou catástrofes, por exemplo, como a do Rio Grande do Sul. A catástrofe ou as catástrofes climáticas estão batendo a nossa porta. A gente consegue imaginar o fim do mundo, o fim da existência humana, o fim do mundo como a gente conhece, mas a gente não consegue imaginar o fim do capitalismo. Isso é muito interessante no sentido filosófico. Isso revela para a gente uma falta de imaginação, por um lado, ou, para falar num dialeto marxista, as entranhas da ideologia dominante, né? De como realmente a ideologia burguesa, algo que foi cunhado, muito bem cunhado, explicitado, por exemplo, por Eric Hobsbawm, nesse livro A Era do Capital, ele fala, né, como que essa ideologia foi cunhada nesse período de 1848 a 1875, está presente no nosso dia a dia. Então a gente não consegue imaginar outro mundo possível. Porque, vamos lá, Felício, o que você está falando? A gente não consegue imaginar um mundo onde a gente não consuma. Porque o capitalismo hoje, o que a gente chama de capitalismo tardio, ele está de mão dada com o consumismo. A gente não consegue pensar num mundo hoje diferente do que a gente vive, consumindo menos iPhones, consumindo menos internet, menos computadores, menos carros. A gente não consegue. A gente imagina o mundo se acabando, mas a gente não consegue imaginar o mundo fora do capitalismo. Isso é realmente talvez a vitória da ideologia capitalista, né? Porque realmente falta criatividade. E não digo só, aí aqui que eu digo, eu não digo só que o Hobsbawm e o Jameson ou o Zizek estão certos. Eu não digo só que seja um problema de a gente imaginar uma saída marxista para a coisa. O marxismo é uma saída, uma saída. Mas veja, se o mundo vai acabar, eu acho que você vai concordar comigo, a gente tem duas soluções. Ou deixa ele acabar e pronto, a gente morre, ou a gente pensa numa saída. O marxismo é uma saída, assim. Mas eu não vejo outras pessoas apresentando saídas. Você tem, por exemplo, os cristãos apresentando uma vida após a morte, né? Alguns, enfim, alguns religiosos apresentando uma vida depois enfim, né? Uma salvação. Mas qual é a alternativa? As pessoas têm uma carência hoje de imaginação filosófica, de pensar uma vida que não se acabe, que não se acabe.
E para você ver como que isso é um problema, eu vou trazer, disse aqui do Eric Hobsbawm, que é um historiador já consagrado, né, consagradíssimo, inclusive, que mostra como essa ideologia foi fincada no século XIX e está presente até hoje. Mas vou trazer aqui um outro autor que é muito conhecido, eu particularmente nem gosto tanto, mas ele é um best-seller, conhecido no mundo inteiro, que é o, vamos lá, todo mundo conhece, deixa eu ver aqui, olha lá, o Yuval Noah Harari, desculpa, acabei falando errado aqui na hora de focar aqui, deixa eu ver se vocês conseguem pegar. Ah, meu Deus, não conseguiu, acho que deu aqui para pegar, né? Yuval Noah Harari, nesse livro que é bastante conhecido, 21 lições para o século XXI, ele mesmo diz, e ele não é marxista nem um pouco, ele é muito liberal, inclusive, ele diz o seguinte, olha, o que ele diz nessa versão aqui da Companhia das Letras, na página 305, quando ele vai falar de ficção científica. Vamos lá, abre aspas. Quando se pensa no futuro, por exemplo, das inteligências artificiais, Karl Marx ainda é um guia melhor do que Steven Spielberg. E aí, antes ele ainda explicita que, como observado no capítulo anterior, talvez o maior pecado da ficção científica atual seja a tendência de confundir inteligência com consciência. Como resultado, está preocupada demais com uma possível guerra entre robôs e humanos, quando, na realidade, devemos temer um conflito entre uma pequena elite de super-humanos com poderes ampliados por algoritmos e uma vasta subclasse de Homo sapiens sem nenhum poder. Então, veja, até o Harari, que é um liberal, ele está preocupado com esse avanço, e vê assim, no marxismo também uma tendência de pensar o século XXI. Então, assim, há problemas na ficção científica e a gente precisa de criatividade. E eu acho que o Mad Max, ele nos lança na sua antologia toda, para pensar o fim do mundo, Caramba, é claro que assim, a poesia, a literatura, o cinema são muito legais. Eu sou muito fã demais do Mad Max, da saga, da antologia Mad Max, e adoro pensar no fim do mundo. Mas é claro também que eu não quero, óbvio, eu acho que aqui ninguém quer viver um mundo no Mad Max, né? Eu não quero viver naquele mundo. Só um maluco gostaria de ver um mundo no estilo Mad Max. Eu quero viver na experiência cinematográfica e só. Eu quero um mundo possível, um mundo bom, um mundo melhor, um mundo que viver seja tranquilo. E para que isso seja possível, a gente precisa filosofar e pensar saídas, porque, obviamente, no sistema como está, aí a gente vai precisar concordar com o Jameson. Afinal, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Mas não é porque é difícil imaginar o fim ou a superação do capitalismo, do consumismo, sobretudo, né? Do capitalismo consumista, que não é possível. Difícil não quer dizer impossível. Ou a gente pensa numa superação deste capitalismo, pelo menos, desse capitalismo consumista exacerbado, que destrói o planeta, ou o Mad Max vai deixar de ser uma ficção para se tornar uma triste realidade pós-apocalíptica. Então é isso. Essa é a filosofia presente em toda a saga. E aí, concorda? Tem outras teorias implícitas no filme que eu deixei de falar? Deixa aqui nos comentários e deixa seu like se você gostou. É isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se quiser algum outro filme analisado, deixa também aqui nos comentários. Vai ser um prazer atender seu pedido. Tchau, tchau. Até a próxima.